Povo abençoado do meu canal, a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, no seu lar, na sua família, em todas as áreas da sua vida, que haja a paz de Cristo. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente e hoje com um tema bem especial. Você acredita em profecia? Você acredita que Deus ainda usa os profetas? Você acredita que ainda exista profetas de Deus? Você crê no dom de profecia? Hoje nós vamos ver exatamente sobre essa questão da profecia, porque nas redes sociais muitos profetas se manifestam e uns profetizam dizendo que é Deus quem está mandando profetizar. Recentemente agora um pastor profetizou que no dia 30 de março haveria uma grande súbito de morte em todo o mundo. Não sei se você já viu esta profecia ou este vídeo, mas eu vou colocar aqui no canal para que você possa acompanhar junto comigo e você deixe a sua opinião aí também sobre a questão da profecia. Logo depois desse vídeo, iremos falar o que a Bíblia diz sobre o profeta e sobre a profecia. Acompanhe comigo o vídeo desse pastor até o final. Eu vou colocar ele aí embaixo ou aqui em cima, vai aparecer o vídeo dele. Vamos fazer uma tela menor devido aos direitos autorais. Preste muita atenção no que esse pastor vai nos dizer. Ontem aqui Deus falou comigo na live daí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia 29 jejua, vai ter o jejum do dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte, vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Você vai ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Você vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, as pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor? Está colocando pavor no povo. Eu estou alertando o povo de Deus para que a morte não tome conta de vocês e não mata vocês. Ei, calamante e decai. Tranca dentro do quarto, oram. Extremamente unge a porta de vocês, a janela de vocês, porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Para as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Viu aí? E aí, o que é que você acha sobre isso? A Bíblia, ela não descarta a possibilidade de profecias. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Em primeiro lugar, temos que definir o que é profecia. Em um entendimento mais popular, profecia é você prever o futuro. Profecia, muitas das vezes, pode acontecer por você conseguir deduzir o ambiente que você está no momento e saber, consequentemente, o que vai acontecer com base naquele momento que você está vivenciando. Ou, como nós encontramos na Bíblia Sagrada, os profetas de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este é um entendimento mais comum que as pessoas possuem sobre a questão da profecia. Mas a palavra profecia, ela tem tanto o seu significado no grego quanto no hebraico. A palavra profecia no grego, vamos começar pelo grego, né? A palavra profecia no grego é profeteia. Profeteia significa a declaração da mente e do conselho de Deus. Geralmente, aquele que possui o dom de profetizar ou a profecia, na profecia contém a declaração da mente e do conselho de Deus. Quem é profeta
fala o que está na mente e fala os conselhos de Deus para aqueles que estão ouvindo. Esta palavra, profeteia, tem a união de duas outras palavras que compõem esta mesma palavra. A primeira delas é pró, que significa antecipado, adiante, ou femi, que significa falar. Ou seja, quem profetiza fala por antecipação alguma coisa que irá acontecer. Por quê? Porque para aquele que profetiza, ele enxerga além daquilo que está ali naquele momento. Quem só pode ver o futuro é Deus. Então ele fala os conselhos e a mente de Deus para aqueles que estão ouvindo. A palavra hebraica para profecia é uma palavra mais ou menos dentro da nossa língua, é peso. Vamos resumir aqui, peso. Mas a tradução desta palavra, esta palavrinha em hebraico aqui, ó, esta palavrinha significa massar, que é massar, né? Sem R no final. Massar, que significa peso. O que isso significa no Antigo Testamento? Todos os profetas que falavam em nome do Senhor recebia um peso sobre a alma, e este peso era aliviado quando eles transmitiam a mensagem do Senhor. É um peso sobre a alma do profeta até que ele pudesse pronunciá-la. Era este o sentimento que os profetas possuíam quando sentiam que sobre eles vinham a inspiração de Deus e era transmitido a eles uma profecia e que essa profecia deveria ser anunciada ao povo. Por isso, que no Antigo Testamento, esta palavra profecia, massá significa peso, porque era um peso sobre a alma do profeta, que era aliviado a partir do momento que o profeta pronunciava esta palavra. Agora, o que a Bíblia diz sobre a profecia? Que é uma mensagem vinda da parte de Deus. Se nós olharmos, vamos ler Números, capítulo 12, versículo de número 6, que vai nos dizer assim: E ele disse: Ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor. E a ele me revelo em visão, em sonhos falo com ele. Prestou bem atenção no que Deus está dizendo em Números capítulo 12, versículo de número 6? Deus chama a atenção do povo para que o povo prestasse atenção quando no meio deles tivesse um profeta, para que o povo pudesse prestar atenção naquilo que o profeta iria falar, porque para o profeta, por meio do profeta, Deus iria falar com o povo, porque Deus já tinha falado com o profeta através de visão e através de sonhos, de revelação ao profeta. Mas qual é o conteúdo da profecia? A profecia, ela possui alguns objetivos que nós vamos ver aqui um por um. O primeiro objetivo que nós encontramos na profecia é ensinar sobre Deus e o seu relacionamento com a humanidade. O segundo característica da profecia é confrontar. Deus utilizou muitos dos profetas do Antigo Testamento para confrontar o pecado do seu povo. Alertar também é uma característica da profecia. Alertar sobre o quê? Sobre os perigos de continuar no pecado. Não só de continuar no pecado, mas um perigo iminente que está por vir. Os profetas eram usados por Deus para anunciar, muitas das vezes, um livramento que Deus iria conceder ao seu povo. A profecia também tem como característica o guiar, revelar o que as pessoas deveriam fazer. Muitos reis no Antigo Testamento,
E até mesmo nós encontramos no Novo Testamento a igreja de Antioquia, assim também como existiam profetas no Antigo Testamento, também no Novo Testamento o dom de profecia estava evidente também na igreja de Antioquia, aonde haviam profecias e eram anunciados o futuro. Mas o guiar era uma característica da profecia para conduzir o povo em determinada coisa, ou algum rei ser guiado em determinada atitude. Agora, qual é a característica verdadeira de uma profecia legítima da parte de Deus? Acompanhe comigo o que está escrito em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 e o versículo de número 20. Acompanhe na tela comigo. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berzeba, conheceu que Samuel estava confirmado o profeta do Senhor. Observe que o texto sagrado vai nos dizer que nenhuma palavra de profecia que foi dada a Samuel caiu por terra. Mas antes, todas as palavras que Samuel falava, todas se cumpriram. E todos tiveram uma evidência de que Samuel estava confirmado como profeta de Deus. Não só a legitimidade da palavra, como também a legitimidade do profeta estavam confirmados diante de Deus. Veremos aqui um outro texto também, bem clássico esse texto, que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 12. Na tela para você. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eita, que texto maravilhoso, nos mostrando exatamente como Deus falou e fez na vida de Jeremias. Deus escolheu Jeremias ainda muito novo, e este menino bem novinho já tinha uma responsabilidade de anunciar as palavras do Senhor. Observe no texto que Jeremias vai dizer que ele tocou os meus lábios e colocou na minha boca as suas palavras. Todas as palavras que Deus ordenou a Jeremias a falar, todas se cumpriram. Exatamente porque Deus disse para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É bem interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal que nos fala sobre o fim dos tempos, as características do fim dos tempos. Se você tiver interesse de assistir, o card vai aparecer logo na tela final. Nos momentos finais deste vídeo de agora, vai aparecer ele como sugestão de vídeo. Assista esse vídeo também que você vai entender as características do fim do mundo. Observe um outro texto também, que a palavra de Deus vai nos dizer como características do fim do mundo, mas também como características de profecia que nós teremos quando o fim do mundo estiver próximo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 2, que vai nos dizer, na tela para você, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Observe que Paulo orienta Timóteo acerca das características dos últimos tempos. Nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. É uma característica dos últimos tempos. Vamos observar também um outro texto que o próprio Jesus fala sobre a característica dos últimos tempos e também da questão profética, aqueles que se autodenominam homens de Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 5, na tela para você. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Prestou atenção? Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o ungido, eu sou ungido, eu sou o Cristo. Porque a palavra Cristo é a palavra para ungido, ser separado. E é o que exatamente um profeta é, separado para transmitir a palavra do Senhor. E muitos, no tempo do fim, irão se autodenominar profetas e que estarão profetizando em nome do Senhor. Bem verdade que nós não podemos desacreditar de tudo quanto se fala, mas podemos provar nas Escrituras se realmente o que se fala tem coerência com as Escrituras. Porque uma característica das profecias falsas é que, mesmo que o profeta possa falar veementemente, ela não se cumpre. Pode até mesmo, muitas das vezes, se cumprir, como Jesus mesmo falou, que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Porque muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós operamos sinais, maravilhas, curamos em teu nome, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu entendo que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso em fazer, concretizar, cumprir, se realizar aquilo que está no coração de Deus, no propósito de Deus, na mente de Deus, os conselhos de Deus para a humanidade. O que eu acho desta profecia do dia 30 de março? Esperemos para ver. Não desacredito de tudo quanto ouço, mas apenas peneiro e julgo de acordo com as Sagradas Escrituras para saber se realmente tem o norte ou não. Bem verdade que existe mortos, o número de mortos no Brasil crescem cada dia mais. Cada dia o Covid-19, as suas variantes, vão fazendo novas vítimas. E com isso o número de mortos aumenta. Mas é uma característica dos últimos tempos. As pestes, as doenças, as coisas que atingem a humanidade. A Bíblia, muito antes de qualquer profeta, já falava para nós. Então, este é o vídeo de hoje. Analise as profecias à luz das Sagradas Escrituras. Nenhuma profecia pode contrariar a Bíblia e nenhum profeta é maior do que o Criador. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e vão surgir outros vídeos na tela final aí. Assiste um, assiste o outro. Quando você assiste 2, 3 vídeos seguidos, você ajuda muito o canal a continuar crescendo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.